dia, meus amados. Seguindo a série de áudios todos os sábados, hoje, 8 de março de 2023. As mensagens que são colocadas nos sábados, geralmente elas têm uma conotação com algo do momento, alguma necessidade de informações, e elas trazem sempre alguma coisa atualizando também, né? Porque todos nós estamos numa aceleração intensa de tempo, de atos, de ações, de entendimentos, porque tudo se encaminha para o final deste ciclo planetário. E esse ciclo planetário finalizando, ele representa também o fim das sombras, das trevas aqui nesse planeta. Já foi dito aqui muitas vezes, né, que o Criador deu basta, chega, a Terra é o último reduto das trevas nesta galáxia. E daqui só tem duas saídas para aqueles que se comprazem no mal. Ou aceitam a recapitulação num planeta inferior, ou em planetas inferiores, porque são muitos, são vários, cada um com a sua vibração, sua frequência, de acordo com a necessidade de cada alma. Ou então, elas terão que ser dissolvidas de suas memórias no Sol Central Cósmico, porque é uma experiência que fracassou. Não conta para nada. Aquela parte daquela consciência é dissolvida, ficando apenas a essência, que é o cordão, né, de prata que liga as suas mônadas superiores, a fonte. Toda a experiência é jogada fora. É aquela coisa que, assim, é uma fornada de pão que queimou, né? Não serviu, então faça-se outro. Isso é o que tem agora para este momento. E este final de ciclo está trazendo, sim, aquilo que nós estamos vendo. É a resistência e a teimosia daqueles que não querem entregar os pontos, como se diz, né? Aquela consciência distorcida, negativa, que se criou ao longo dos milênios, né? E muitos milênios, muitas pessoas, muitas almas humanas, sendo híbridas ou não híbridas, foram adestradas, como se dizer, para a prática do mal. Foi dito muitas vezes que as entidades malignas que vieram fugidas das guerras galácticas, elas não tinham permissão para reencarnar na Terra, porque não faz parte desse plano divino para a Terra. Obviamente elas precisavam dos seus representantes na matéria, na carne. Então, através de hibridismo, né, experiências genéticas, houve um cruzamento de raças humanas com reptilianas, principalmente, porque foi a raça mais fácil de fazer a mescla, né, o hibridismo, foram com os reptilianos, por causa do DNA. Então, muitos humanos foram preparados, né, na sua essência, para ser os comandantes desse planeta, porque para ser comandante e obedecer às regras dos arcontes, dos malignos, era preciso que houvessem humanos com uma sensibilidade muito pequena, né? Com a compaixão zero, endurecidos nos seus corações, nas suas emoções, como já dissemos, né? Sangue frio, sangue reptiliano. É claro que a maioria dos humanos tem algum traço reptiliano por causa da genética. As pessoas, quando acasalam, acabam fornecendo a genética para o novo ser que vem, e sempre tem aqueles que têm um traço maior ou menor de certa raça, por exemplo, né? E só que aqueles que têm um grau maior de sangue reptiliano, eles são os mais ambiciosos, os mais
frios que tem, e são aqueles que ocupam os cargos de comando no mundo todo, em tudo que é lugar, né? Seja nos governos, seja na justiça, seja nos bancos, seja nas indústrias, seja nos sistemas, enfim, religiosos, de ensino, da ciência, em todos os lugares. Eles comandam, porque eles têm essa ambição. Eles se metem como formigas em frestinhas de parede, né? Eles vão porque eles têm essa coisa que impulsiona eles. Aquela alma mais pacata, mais humana, mais cordata, mais sensível, ela até pode assumir cargos, mas se há uma pressão para que faça certas coisas, ela não vai querer fazer, ela vai desistir, ela vai cair fora, como se diz, né? Por isso que sobra os cargos para essa bandidagem toda, no mundo inteiro. E eles preparam as coisas a longo prazo. Nós temos ali séculos e séculos, milênios, né, de domínio. E na medida que as tecnologias foram sendo implantadas, eles foram tomando conta. Até alguns milênios atrás, não eram tão poderosos porque os recursos eram pequenos. Hoje o recurso está aí. Nós vemos, né, o domínio das mídias, por exemplo. As mídias controlam tudo. No tempo da Segunda Guerra Mundial, né, teve um general alemão que falou para o Hitler, né, me dê o controle das mídias e nós teremos o controle da humanidade. E é verdade. Isso não faz nem 100 anos, né? Menos de um século atrás. Hoje nós vemos isso. Como o domínio é total. Então eles têm o domínio das mídias, têm o domínio do financeiro, têm o domínio do ensino, têm o domínio da ciência, têm o domínio das políticas e da justiça e de tudo. Todos os programas, os sistemas do mundo. Eles chegaram a esse ponto. Porque é o final, né? Como disse o Cristo, e quando tudo parecerá o fim, não será o fim, será o começo de um novo tempo. Nós estamos chegando exatamente neste fim. Nós vemos tanta coisa acontecer, e o que me leva a esse tema de hoje é mais um absurdo que acontece numa escola de crianças, uma creche, né? Podia ser uma escola universitária, onde as pessoas são grandes e podem se defender? Não. É sempre lá, nos inocentes, aquelas crianças que não têm defesa. É onde os covardes realmente se agigantam, né? Em cima dos inocentes. Hoje eu colocaria como título deste áudio a perseguição dos justos, porque eu acho que cai bem para o tema de hoje. A perseguição dos justos. O mal se alastrou tanto nas consciências humanas que mais da metade da humanidade encarnada não pode fazer ascensão agora, nesses tempos de ascensão, que é esta encarnação atual, não tem uma próxima. É bom que as pessoas comecem a colocar suas barbas de molho e comecem a pensar, porque tem muita gente ali que está com condições de ascensionar e não vai porque está se comprazendo nesse lado negativo da humanidade, por seus interesses, por suas ideologias, por suas razões, que não é razão nenhuma, mas enfim, são seus conceitos, né? É impressionante como tem gente dentro das nossas próprias famílias que são almas até relativamente boas, né? Mas estão sempre do lado da sombra. Parece que aquilo lá atrai, aquilo lá parece que tem um ímã, aquilo lá é o melhor, aquilo lá é o certo, aquilo lá é o justo. Bom, no fundo, nos cabe apenas a lamentar, porque não se pode salvar ninguém se a pessoa não quer, não pede, né? Então nós temos que deixar cada um que o seu livre-arbítrio determine o seu caminho, o seu futuro como alma.
Infelizmente, aqueles que não ascensionarem agora não vão ter que fazer uma encarnação num planeta inferior. Vão ser centenas, como era aqui na Terra, como foi aqui na Terra até aqui. Porque tem todo um processo de levar conhecimento, levar tecnologia, assim, mesmo de forma inconsciente, porque está tudo na bagagem de alma. Um dia vai aflorar alguma ideia que naquele planeta nunca ninguém pensou, e aqui para nós era uma coisa muito normal, né? A perseguição do justo nós estamos vendo em todos os lugares do planeta, em todos os âmbitos. É impressionante como aquilo que é verdade, aquilo que é justo, é perseguido. É perseguido de uma forma descarada, não escondem mais. Até pouco tempo ainda escondiam, a gente não conseguia ver direito, mas agora não. Agora é na lata, como se diz, né? Se você não acredita nisso, liga a televisão e assista o noticiário. Veja os governantes, o que eles estão fazendo, quais as atitudes que eles estão tomando, o que eles defendem. Esta semana tivemos aquela tragédia, vamos dizer assim, porque é uma tragédia, né? Daquela escola infantil de Blumenau, aqui em Santa Catarina. Nós vemos a mídia, os governantes, essas autoridades, né? Para começar, o rapaz que provocou toda essa cena dantesca já tinha sido preso várias vezes. Isso está aparecendo agora, está lá nos autos da polícia, né? Mas, por causa que não existe mais a justiça, existe a injustiça, não, o bandido tem que ser solto. A vítima é o bandido agora, não é mais o bandido, né? Que é bandido. Inverteram-se as coisas. Por quê? Porque quem comanda quer a inversão, quer o mal sobrepondo o bem. Então, mas ninguém fala nisso. Não, isso aí não tem nada. É preciso desencarcerar, porque os bandidos têm que ficar aprontando, têm que roubar, têm que matar, porque eles vão fazer com quem? Com os justos, porque eles não vão enfrentar outro bandido. Por que esse rapaz queria ser tanto famoso? Não foi lá na favela e matou os líderes do tráfico, por exemplo? Pelo menos um, né? Não, porque ele sabia que lá ele seria morto. Por que ele não enfrentou lá aquele que está armado, o policial, por que não invadiu um quartel, né? Onde ele sabe que lá ele seria morto na porta? Vai invadir o quê? Uma creche. Criancinhas, em tenra idade. Isso é a covardia elevada à potência máxima. Mas é assim, todo bandido é covarde. A covardia faz com que o homem vire um ser violento para mostrar uma força que ele não tem. Na verdade, é um senso de inferioridade, porque a sombra sabe que é inferior à luz. A sombra sabe, por natureza, que se a luz se acende, se faz, ela desaparece, como um passe de mágica. Então ela precisa se impor sob força. É assim que o mal cresce, quando há a impunidade, quando ninguém impede, quando ele é incentivado. A impunidade é a grande causa do mal do mundo. Porque todo bandido sabe que compensa ser mal. Vamos fazer só dar um exemplo. Se alguém, se a justiça descobre que uma pessoa tem uma arma em casa guardada, eles vão determinar lá uma busca e apreensão e vão tirar a arma e vão prender o dono da arma. Um marginal na rua ataca com uma arma, ele é até preso e é solto. É solto, imediatamente. Aonde está a lógica disso?
Querem desarmar a população, mas armam os bandidos. Então, se é para desarmar, desarme todo mundo. Eu concordo plenamente. Ninguém tem arma mais. Mas é aquela história, você não tem uma arma de fogo, tem uma machadinha, como teve esse rapaz, né? Uma faca com um espeto. Eu já vi muita gente ali ser morta por outra pessoa com um espeto, né? Espeto de carne, de churrasco, com pedradas. Quando a pessoa é má, ela é má. E ela não vai precisar de nenhuma justificativa para atacar. Ela só tem que ser covarde, porque o bandido é covarde. O marginal é covarde. O governante, covarde. A justiça, covarde. Porque todos eles estão entrelaçados numa única coisa: a perseguição dos justos. Isso faz parte do sistema velho sistema de controle e dominação da humanidade. Não vamos aqui citar nomes e nem generalizar também, porque tem algumas pessoas, hoje já falei tantas vezes, eram 10%, agora deve ter uns 15, 20% dentro dos sistemas de pessoas, boas almas, que estão se infiltrando para derrubar esse sistema. Felizmente já há dentro da política, já há dentro da justiça, já há dentro das mídias, levantes, né, de pessoas honestas, justas, que vão conseguir derrubar todo este maligno implantado na Terra. Mas ainda precisamos ver a coisa se estender mais, como disse o Cristo, né? Quando tudo parecerá o fim, não será o fim, será o começo de um novo tempo. Então parece que se não chegou ao fim é porque não terminou. Ainda não piorou tanto, ainda vai, talvez, infelizmente, subir ainda mais um degrau, dois, sei lá quantos degraus, essa escada sombria. Mas, acima de tudo, nós temos que confiar no plano divino, porque fazer o bem compensa. Ao contrário do que todo mundo diz e vê e enxerga e acredita que o mal compensa. Não. Não, porque nós não somos um corpo físico, somos uma alma, uma consciência, que está aqui finalizando um longo caminhar nesse planeta de dualidade, de provas e expiações, e que agora vai ter a oportunidade de ascensionar. Então, só vai ascensionar os mansos e puros de coração, os justos. Então, aonde que o mal compensa? Em lugar nenhum. O mal vai ser extinto da galáxia, não só do planeta. Vamos precisar, inclusive, olhar com compaixão para essas almas, porque elas terão um duro caminhar pela frente. Aquilo que parecia trazer dividendos, benefícios, era apenas um gole de água no meio do deserto para aplacar a sede imensa. Um desejo de saciar vontades. Um desejo de saciar o próprio desejo, né? Um minuto de fama num tempo infinito. Mas são escolhas. A impunidade é o grande câncer da humanidade no atual momento. A mídia é a metástase desse câncer. Vivemos para ver o final de uma mídia que podia ter se prestado a um grande serviço da humanidade e preferiu o lado escuro, preferiu a escuridão, preferiu servir a sombra ao invés da luz.
A mídia que está cavando a sua própria sepultura definitiva desse planeta, porque na nova mídia que virá não será semente desta que vai deixar o planeta Terra. A informação a serviço da desinformação, da distorção, aonde se cultua aquilo que é o mal, aquilo que é a sombra, aquilo que é o lado negativo de todas as almas em experiência nesse planeta. Que grande oportunidade perdeu essa mídia. Mas a gente sabe a quem ela pertence, né? Ela pertence ao braço direito das trevas e é paga regiamente para isso. Os seus donos são todos cooptados entre aquele grupo reptiliano da mais alta estirpe do hibridismo. Quanto menos sensibilidade, quanto menos coração, quanto menos compaixão, mais sobe o cargo dentro das hierarquias desta pirâmide, né, trevosa. E ali, se nós vamos ver a impunidade, vai gerar a desinformação, vai gerar a corrupção, as injustiças, o acobertamento de todas as coisas malignas. O encorajamento do marginal é a certeza da impunidade. E o exemplo vem de cima. Ninguém nasce sabendo. Tem a tendência, sim. Todos nascem com a tendência, com as tendências, né, a certas coisas, porque está aqui se lapidando. Aquele que tem a tendência do caminho escuro, esse é o primeiro que vai engrossar a torcida, esperando uma vaguinha lá adiante também, né? Porque as pessoas dizem, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada. Não faz porque não tem oportunidade. Tem muita gente que está aguardando uma oportunidade. Nós vemos isso ao nosso redor. Não precisamos garimpar em lugares distantes. Nós temos ao redor de nós, todo dia, toda hora, pessoas, amigos, familiares, né, que são um exemplo puro disso. É a amostra, como se diz, a amostra do todo está no punhado. Enfim, a perseguição dos justos realmente está chegando no seu ápice. Falta alguns detalhes, provavelmente mais alguns meses, ou sei lá, 1 ano, 2. Não sei. Não temos datas, não temos prazo, mas sabemos que está no seu final. Era previsto isso. Toda pessoa que trabalhar para a luz, que trabalhar para o bem, será perseguida no seu final, no final dos tempos. Estava escrito. Coloque verdades nas mídias para ver o que acontece. É fake news. Fake news dito por aqueles que realmente são os fake news, né? Nunca essa frase acuse os outros daquilo que você faz foi tão bem aplicada como agora. Mas, como estamos dizendo, é a prova do final dos tempos. Enfim, a justiça dos homens não é justa, porque tem as manipulações, os interesses, mas a justiça divina é justa. Essa não se deixa levar por nenhuma influência
E é nisso que nós devemos confiar. Somente a justiça divina prevalecerá. O resto faz parte do grande teatro da vida. Como eu disse antes, nós somos almas, não somos corpos físicos. Ninguém aprisiona uma alma, ninguém condena uma alma, ninguém machuca uma alma. O corpo é a caixinha de ressonância da alma. O corpo está ali como instrumento. Mas nós não somos esse corpo. Tanto que esse corpo morre. Sempre foi assim. De tempos em tempos a alma reencarna, ganha um novo corpo para poder fazer as suas experiências e depois desencarna e aquele corpo vira pó. Como diz a parábola, né? Do pó vieste. E ao pó tu vais voltar, porque é assim que funciona. Quando Lavoisier disse, neste mundo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele criou uma máxima dentro da física, né? Tudo se modifica. E essas consciências malignas também se modificarão um dia. A não ser aquelas que vão ser dissolvidas no Sol central, porque realmente não tem recuperação. As outras têm recuperação. Mas serão milhares, milhares de encarnações pela dor, pelo sofrimento. Porque muitas almas só conseguem ser polidas através do sofrimento e da dor. São aqueles resistentes, né? Ou aquelas almas resistentes que não entendem que só há um caminho, que é o amor. O amor, eu coloquei já tantas vezes aqui, a compaixão, o respeito, a gratidão. É só isso que nós precisamos. Não precisamos de um balaio de coisas. É tão simples. É tão simples como o orvalho da madrugada. Simplesmente banha as folhas. Naturalmente, sem nenhum esforço. Porque as almas encarnadas precisam enfrentar tanta dor, tanto sofrimento, porque muitas preferem o caminho da sombra. Não entenderam ainda que só o amor é real. Só há um caminho de volta para casa, que é o caminho da luz. Lamentavelmente, nós vamos vendo no dia a dia as injustiças se multiplicarem, as tragédias acontecerem. E, por último, nós veremos ainda a natureza, a consciência de Gaia, a consciência da Terra, pois a Terra é um organismo vivo, também dizendo assim: fora daqui, porque aqui não te quero mais, a tua consciência não tem a permissão, não tem a frequência mais da nova consciência da Terra. Vamos ver esse expurgo desta encarnação atual. Não vamos julgar, não vamos aqui condenar ninguém, porque ninguém tem esse direito, a não ser a própria justiça divina. Mas o lamento é natural, porque o próprio Cristo, quando subiu a montanha e olhou a cidade de Jerusalém, ele chorou. É uma parábola. Quem é a cidade de Jerusalém? Representa a humanidade da Terra. Na época, lá no Oriente Médio, era o centro, né? E quando ele subiu a montanha, ele se debruçou sobre a cidade e sentiu toda a dor, todo o sofrimento de uma humanidade perversa,
que já existia ali, porque são apenas 2000 anos, elas existem há muito tempo, né? E ele viu que, e sentiu quanto sofrimento precisa ainda a humanidade passar para se corrigir. As tragédias trazem essa comoção e essa oportunidade de recapitulação. Não é possível que uma alma que esteja mais ou menos sensível, o suficiente pelo menos para fazer mudanças internas, que não sinta neste momento, num momento de tragédia, não sinta pelo menos um pouquinho de compaixão, que não tenha um pouquinho de amor suficiente para dizer, puxa vida, se isso está acontecendo, o que eu preciso mudar? Em mim também. O que eu ainda preciso mudar? Porque não é só lá fora que precisa mudar. Precisamos mudar ainda algumas coisas dentro de nós. São as oportunidades. Como eu coloquei num texto há poucos meses, as últimas lições desta caminhada longa da alma. Algumas lições ainda precisam ser aprendidas, colocadas em prática. E aí podemos dizer, vamos começar pela solidariedade, pela compaixão. Se os poderes não nos representam mais hoje, porque eles não estão mais condizentes com a vibração e a nova frequência da Terra, pelo menos vamos fazer valer o nosso poder interno. E esse poder interno não depende de ninguém, só depende de cada um. Vamos dar poder a ele, vamos nos empoderar no amor incondicional, na compaixão, no respeito e na gratidão por estar aqui, finalizando uma grande caminhada. Devemos ser solidários, sim, devemos ser compassivos, sim, devemos ser caridosos, sim, quando o outro nos pede. Se o outro não pede nada, nós não devemos nos intrometer na sua caminhada, porque é assim que funciona. Também em relação aos nossos guias espirituais. Eles não nos fazem nenhum favor. Eles não nos obrigam a nada. Eles não se intrometem na nossa vida. Apenas respeitam o nosso livre-arbítrio e nos ampara quando nós pedimos amparo. Então, se o teu amigo, se o teu familiar, se o teu vizinho, se o teu desconhecido mesmo, que nunca viu essa pessoa antes, te pedir algo, seja solícito, seja prático, é o momento de semear a semente da luz. Caso contrário, não há o que fazer a não ser lamentar. Como veio ao final do ano passado, as mensagens dizendo: o sistema se autodestruirá por si só. Porque está escrito dentro do plano divino. O sistema está tão podre que não tem mais como salvar o saco de batatas, como se diz. Já está todas elas estão contaminadas e o destino é o lixo, a decomposição. Porque tudo que apodrece se decompõe. Aquilo que é carbono vai deixar de existir. Mas enquanto é carbono, ele desaparece. Seja pelo fogo, seja pela água, seja pelo ar, seja pela terra. Os elementais naturais dissolvem tudo que é velho, tudo que é carbono, tudo aquilo que faz parte da velha terra. Vamos manter a confiança, vamos nos solidarizar com aquelas pessoas que sofrem, porque a dor do outro também
é a nossa dor. Não é porque acontece com o outro eu estou imune, não aconteceu comigo. Mas se o outro sofre, não tem como nós não sofrermos juntos. Porque somos todos uma teia, somos todos um. A dor de cada pessoa atinge aquele que tem sensibilidade. Obviamente, aquele reptiliano híbrido, endurecido, aquele não sente nada. Aliás, ele sente prazer. Prazer porque ele demonstra que ele é forte, que ele tem mais um que representou ele lá naquela tragédia. Um dos nossos, como eles dizem, né? Mais um dos nossos. Nosso camarada, representante das trevas. Precisamos entender como as coisas são para compreender a dor e diminuir essa dor. Porque, sinceramente, sem compreender, a vontade que dá é sumir desse planeta o mais rápido possível. Mas isso é impossível. Não tem como. Não existe possibilidade, porque nós temos um compromisso com a nossa própria alma de experienciar até o último instante desta escola todas as lições que precisarem. A perseguição dos justos vai acabar. Está acabando. É mais um fôlegozinho que eles têm ainda. Vamos nos manter firmes e fortes e confiantes. Porque quando tudo parecerá o fim, não será o fim. Será o começo de um novo tempo. E agora, eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.